Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Antes de mais nada, pessoal, não deixe de apoiar os nossos amigos e os nossos parceiros lá da 1xBet. 1xBet, uma das maiores casas do mundo, e o nosso cupom continua ativo, o cupom OPINA. Você vai receber um bônus de presente para você que quer conhecer essa plataforma. Porque o futebol no Brasil, ele tá entre aspas parado, porque essa semana já começou a copinha. Então já dá para fazer alguns palpitezinhos. Mas, mundo afora, você tem muitas outras competições que estão acontecendo todos os dias. Basquete, futebol, vôlei, enfim. Tem aí, ó, o Flamengo no basquete também, né? Tá tendo a competição aí do basquete, eu tava vendo umas notícias ali sobre o time do Flamengo e tudo mais. Então, mano, você pode entrar lá, fazer sua fezinha, utilizar o nosso cupom. Tô colocando um link fixado nos comentários. Muito obrigado por todo mundo que tá utilizando lá da 1xBet. Tamo junto. E, cara, o vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito ali de mercado do futebol, empresários, especulações, valores e tudo mais. Porque a gente tem duas notícias para conversarmos aqui. E eu acho que essas duas notícias, elas acabam vindo ao encontro entre si, desse mundo empresário-jogador. Porque hoje você concorda comigo que o jogador ele é um profissional de futebol. E como todo profissional, ele tem que ver onde é melhor para ele. O Caio Paulista, anunciado pelo Palmeiras. O Caio Paulista, ele pulou um muro pro lado do Palmeiras. Por quê? Porque o São Paulo colocou o jogador em banho-maria. São Paulo colocou o jogador em banho-maria. Achou que o jogador iria renovar, achou que estava na mão, correu o risco. O empresário, vendo essa manobra, não perdeu tempo. Foi buscar opções no mercado. E aí, cai de bandeja aí no colo um contrato de 5 anos com o Palmeiras. Eu entendo que o Palmeiras queira fortalecer a sua base, eu entendo que o Palmeiras queira vender jogador, eu entendo que o Palmeiras, ele tem dentro de si hoje um corporativismo nítido e esclarecido. É nítido isso. Tanto que as pessoas até brincam e falam, né? O Palmeiras é da Crefisa, que a política do Palmeiras hoje é muito corporativista. Vamos investir no bom e barato e vender visando o lucro. Agora, a pergunta que o torcedor do Palmeiras tem é o seguinte: cadê o dinheiro? Esse dinheiro parece que ele entra no fluxo de caixa do Palmeiras, não serve para abater as dívidas, que a gente sempre continua, né? Ah, o fluxo de caixa, esse mês apresentou um déficit. Mês que vem apresentou, mas tá dentro, tá no controle. E o Palmeiras vende. Vendeu o Endrick, maior venda da história do clube. E mesmo assim o Palmeiras continua na rota de um fluxo de caixa apertado. Não podemos fazer loucura, os valores assustam. E aí eu não entendo. Aí eles vão lá, jogam 5 anos de contrato pro Caio Paulista. E da parte do jogador e do empresário, irmão, eles não estão errados, tá? Vou conversar aqui, porque tá acontecendo uma coisa semelhante lá no Red Bull Bragantino. Tá tendo um cabo de guerra lá do empresário do Léo Ortiz com o Léo Ortiz e a gestão do Red Bull, por causa do Flamengo. A gente já vai falar sobre isso aqui. Mas assim, o empresário ele não tá errado de enxergar uma oportunidade melhor. Qualquer profissional, você aí que trabalha na sua empresa, se você tiver uma oportunidade melhor para fazer aquilo que você já faz, você vai. Uma oportunidade mais segura, uma oportunidade de melhor valor. Qualquer profissional ele vai em busca disso. Agora, eu não entendo é o Palmeiras negociar, por exemplo, o Kevin lá por 60, 65 milhões pro Shakhtar, trazer o Caio Paulista com 5 anos de contrato, um jogador que vai fazer 26 anos, e aí quando ele terminar vai ter 31, será que vai ser interessante? O Palmeiras vai conseguir vender ele por um valor que seja aceitável? Muita coisa pode acontecer dentro de 5 anos. O jogador pode até eventualmente ser negociado daqui a 2 anos, se tiver uma boa atuação. Mas vocês concordam comigo que é uma aposta. Vocês concordam comigo que o Palmeiras está fazendo uma movimentação com 5 anos de contrato, sem meta, sem nada assim. O Palmeiras jogou 5 anos de contrato. E agora quer negociar o Kevin por 60, 65 milhões, sendo que é um jogador extremamente jovem que tem muito potencial para poder fazer mais dinheiro. Então vocês entendem que a política e a filosofia do Palmeiras, elas às vezes se contradizem em relação às movimentações do Palmeiras? E aí, do outro lado, como eu disse para vocês, o empresário e o jogador sempre vão buscar o que é melhor para eles. É igual o Bragantino. O Bragantino tá segurando o Léo Ortiz.
o Bragantino foi lá e aumentou o valor do Léo Ortiz. Antes, o jogador poderia ser negociado 7, 8 milhões de euros. Agora, os caras estão querendo de 10 a 12. Na nossa moeda, isso é uma baita de uma grana a mais. E estamos falando de um jogador que é zagueiro. Nós não estamos falando de um atacante, não estamos falando de um meia ofensivo, não estamos falando de um ponta. Estamos falando de um zagueiro. Então é natural que os números eles sejam mais discretos. Para vocês terem uma ideia, o Arthur ele veio para o Palmeiras numa negociação de 8 milhões. Mas por quê? Porque o jogador e o empresário entendiam que o Palmeiras era melhor. E vai ser. Mesmo o Arthur não rendendo no Palmeiras aquilo que se esperava nessa temporada, o Arthur tem a possibilidade de ir para o Zenit numa negociação de quase 100 milhões de reais. E o Léo Ortiz e o empresário dele, vendo que o Bragantino pegou de picuinha com o Flamengo e tá querendo ali meio que, dar o troco já que vocês não querem negociar o Matheus Gonçalves, ele foi lá e tá apertando a direção do Bragantino a flexibilizar essa negociação, e o próprio atleta, que já estava em férias e já tinha feito isso uma vez, também agora continua fazendo. Porque assim, vamos lá, gente. Você é um profissional de futebol. Uma equipe como Palmeiras, Flamengo, oferece uma proposta para você, você vai recusar? Hoje são equipes que não têm salário atrasado. Hoje são equipes que têm estrutura, que têm condições de competir por grandes títulos. Neto, mas o Red Bull Bragantino melhorou muito. Sim, melhorou muito, mas ainda tá ali, em estruturação, em crescimento. Palmeiras e Flamengo são realidade dentro do mercado. Não são equipes assim, são as grandes promessas do futebol brasileiro. Não, já são uma realidade. Então o nível, a vitrine, o nível de exposição para países de fora, ele é muito grande. Ele é muito grande. Então é óbvio que o cara já é zagueiro. O cara já é zagueiro. Ele não joga numa posição assim que ele vai ser o goleador ou que ele vai ser o meia desconcertante. Não, ele é zagueiro. Ele já não tem um valor tão alto, uma projeção tão alta de mercado. O cara ele vai querer aquilo que é melhor para ele. E o melhor para ele, obviamente, é o Flamengo. Então é claro que o empresário e ele vão brigar por isso. Assim como o empresário do Caio Paulista e o próprio Caio Paulista enxergou que o Palmeiras era um terreno sólido para pisar, porque eles iam ficar esperando o São Paulo. A gente vai ficar aqui esperando São Paulo vai lá, pega um moleque mais novo, coloca para lateral que seja mais barato, e aí a gente fica sem essa renovação. Então eles foram atrás do que era melhor para eles. Agora resta o clube ter um entendimento do que é melhor para si. E na minha concepção, a movimentação do Flamengo pelo Léo Ortiz eu entendo, porque o Flamengo precisa melhorar o seu sistema defensivo. Agora a movimentação do Palmeiras com o Caio Paulista, eu já não entendia, e agora, de 5 anos de contrato, eu entendo menos ainda. Essa gestão é totalmente contraditória. Não segue uma linha de raciocínio com aquilo que fala. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.